Ramon Lima fala sobre a insatisfação do Vasco após mais um empate. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E ontem a gente teve vários problemas técnicos e a análise só saiu na madrugada. E agora a gente vai repercutir o que aconteceu na entrevista coletiva de ontem, após o empate 0-0 com o Bangu. O técnico Ramon Lima falando sobre o jogo e a insatisfação com o resultado. Veja. Da competição. E a gente vem observando na sua equipe, de forma gradativa, a volta de alguns jogadores do elenco principal, ou vamos falar assim, se preferir, os mais experientes. Existe no planejamento a possibilidade de, caso o Vasco avance na Copinha, dos jovens que estão inscritos na competição, que estão à disposição do seu comando hoje no Carioca, voltarem para essa competição para otimizar um possível título? Boa noite, Lineker. Acredito que o planejamento é esse. Assim, vamos ter um jogo sexta-feira agora, né, da Copinha. Passando, se eu não me engano, joga domingo. Né, então, teriam que passar mais 2 fases aí para a próxima estarem sendo utilizados. A gente está dividindo o elenco praticamente em 3, né, porque o elenco está com o profissional, com o Fábio, o que está comigo e o que está na Copinha. Exemplo disso é o Lincoln e a Alegria, que a gente cedeu para esse jogo decisivo e cedeu para amanhã também, que é uma fase já bem decisiva, e a gente está dividindo forças aí para tentar equilibrar de alguma forma. Aqui, Ramon, boa noite. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Nessa sua trajetória no começo do Carioca, você já passou por algumas mudanças, perdeu alguns atletas, como você acabou de falar. Vai perder mais um para a próxima rodada, perder, por assim dizer, que é o Paulinho, né? Vai se apresentar na seleção. E, enfim, acho que isso tudo interfere um pouco no seu trabalho. Como é que você tem sentido que isso afeta o seu planejamento e as suas ideias para você conseguir fazer esse time jogar nas primeiras rodadas? Acho que o período é curto para se trabalhar, mas a gente tem que se acostumar com isso, é a realidade, enfim. O que a gente tem pautado é de o pouco tempo que tem de treino fazer bem feito. Claro que as mudanças de hoje foram planejadas, enfim, a gente sabia que iam descer alguns jogadores para ganhar minutagem, e acho que hoje foi positivo, porque a entrada desses jogadores mais experientes, a equipe claramente, na minha opinião, melhorou no segundo tempo. Então, na verdade, é uma realidade que a gente tem que se acostumar e fazer bem feito com o pouco de tempo que tem. Boa noite, Ramon. Bruno Murito, do GE. Queria saber um pouco mais de alguns detalhes, assim, como foi a sua conversa com o Carille para definir quais jogadores ali iriam disputar essa partida hoje, e se na próxima partida lá em Bacaxá já terão outros jogadores também do grupo principal a serviço aí do time no Campeonato Carioca. Então, eu tive uma conversa com o Fábio, foi anteontem, a gente teve uma reunião e decidimos dar mais minutagem a alguns jogadores, né? Caso do Maxime, do Jean, do Jair, do Paulinho, do próprio Souza. Então, na verdade, a gente controlou, já tinha um planejamento do Jair e Paulinho de 45, e o Max também, e o Jean um pouco menos, cerca de 30 minutos ali. O Souza a gente ia sentir no jogo. Se ele ia suportar um tempo, se ele ia suportar 2, e acabou suportando, até acho que pelo contexto do jogo do segundo tempo ali, de ter feito quase meio campo ali com o Bangu, e enfim, acho que é isso. Qual que era a outra pergunta? Mais jogadores? A do próximo jogo ainda vai ser debatida amanhã. Enfim, aí a gente vai resolver internamente, ainda não tem essa resposta para te dar. Boa noite, Ramon. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Para esse jogo, você ganhou esses reforços, né, do elenco que tem sido treinado pelo time principal, dando Fábio Carille. Você falou agora sobre a questão do planejamento. Com a chegada desses jogadores, os que já estavam aqui vão perdendo mais espaço, mas você optou por manter, por exemplo, De Luca, o Zé Gabriel e o Serginho, 3 jogadores que voltaram de empréstimo, mas que não devem ser utilizados. Queria que você falasse um pouquinho quais os planos para esses 3 jogadores para a sequência, para o próximo jogo, para as próximas partidas. Na verdade, estão todos à disposição. O que eu falei, a gente tem dividido forças, então a gente tem que dar minutagem para todos. O elenco está bem enxuto.
Então, a ideia é possibilitar todos aí terem a oportunidade e com os treinos que são poucos, que a gente vai fazendo por merecer jogar. Hoje, como eu falei, a gente tinha cedido o Lincoln e o Alegria para a Copinha. O JP e o Lucas Eduardo, na verdade o Lucas está voltando de uma lesão, o JP também, então o JP a gente sabia também que não ia suportar o jogo todo, suportou um tempo. E a gente está meio que manipulando isso. Com o pouco tempo que tem, a gente tentar dar oportunidade para todo mundo. É o cara que vem do profissional, o cara que voltou de empréstimo, o cara da base. É o que eu falei, a gente está dividindo força e tentando equilibrar tudo de certa forma. Tudo bem. Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, meu querido Ramon. Eu queria te perguntar o seguinte. A gente viu, gostou do pessoal do time principal que entrou, mas o Paulinho, né, o Paulo Ricardo, ele já foi convocado para a seleção brasileira e vocês estão puxando um garoto de 17 anos da base, que é o Melim, né? O grande problema hoje do futebol brasileiro na seleção são as laterais. O Vasco está conseguindo produzir bons laterais, é por aí? Então, o Paulinho acabou agarrando a oportunidade, né? Depois de uma bela partida aí no primeiro jogo do Carioca, ele foi apreciado ali, né? Com a seleção. O Igor do São Paulo foi cortado, ele acabou sendo convocado. A gente tem bons laterais, é uma safra boa de laterais. O próprio Léo, que ficou no banco hoje, tem 17 anos, é um bom lateral. O Melim tem 16 anos ainda, ele fez um jogo treino hoje no profissional, como eu falei, estamos dividindo força, alguns jogaram hoje para o profissional, um jogo treino contra o Olaria, o Melim foi um deles, fez o terceiro gol, né, no jogo treino, e tem outros vindo do sub-15, sub-16, o Vasco tem uma safra muito boa aí de laterais vindo, tanto direito como esquerdo, que apesar de ser uma carência nacional, acho que o Vasco está um pouco fugindo da curva disso aí, tem bons laterais vindo. Boa noite, Ramon. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Falando do jogo em si hoje, no jogo passado você fez um 4-2-4, hoje um 4-3-3 com o JP. O que na sua cabeça você planejou que não deu certo nesse primeiro tempo? Segundo tempo, com a entrada dos jogadores da equipe de cima, melhorou consideravelmente. Mas o que faltou no primeiro tempo do que você pensou? Boa pergunta. O primeiro, eu falo que cada jogo tem sua história. O do Nova Iguaçu, a gente sabia que o Nova Iguaçu tinha mais tempo de trabalho, assim como o Bangu, mas o Nova Iguaçu ia marcar a gente individual, bloco alto, assim, ia marcar em cima, ia dificultar um pouco a saída de bola. Então, a ideia contra o Nova Iguaçu era atrair com um pouco de jogadores e ter esses 4 na frente, fazendo o movimento que a gente fala por pé e para as costas, para a gente tentar ganhar vantagem em cima da linha do adversário, que era as costas, que deixava mais frágil. Para o jogo de hoje, era uma história que a gente sabia que era totalmente diferente, que o Bangu ia vir negando espaço às costas, ia dar um pouquinho entre linhas e um jogo pelo lado. Eu acredito que no primeiro tempo a gente quis jogar com 2 meias, mas o meio-campo ficou muito distante e a gente tentou um jogo por dentro exagerado. Eu falei com eles isso no intervalo. Acho que a atitude não foi boa no primeiro tempo e também a gente exagerou no jogo por dentro. Acho que o jogo se passava pelo lado, pelo Bangu, que teve uma proposta que a gente esperava, que era muito fechado, que era protegendo o corredor central, e a gente jogou muito por dentro no primeiro tempo e acho que o jogo não se passava por ali. Então, a ideia de ter 2 meias é para mim ganhar caras entre linhas, nesse 4-1-4-1 do Bangu ali fechado, e também ganhar jogador por fora. Então, ter jogador dentro do bloco defensivo do Bangu, mas ter jogadores por fora. O que faltou no primeiro tempo, eu acredito que foi, quando a bola bater do lado, a gente ter mais movimento para as costas da defesa do Bangu. Ficou um jogo muito parado no meio campo, a gente acabou se encaixando muito neles, e no segundo tempo a gente conseguiu alterar algumas coisas e o comportamento foi bem diferente. Boa noite, Ramon. Você falou que o Vasco tem muitos jogadores jovens, ainda não ganhou nesse campeonato carioca, né? E aí foram 2 empates. Eu queria que você falasse como é a conversa com esses jogadores jovens para blindar eles de alguma irritação da torcida, enfim, a conversa com eles no vestiário para eles conseguirem uma vitória e também os principais pontos que você acha que precisa ser ajustado para as próximas rodadas. Obrigada. É o que eu falei após o jogo, assim, todo mundo está muito insatisfeito, não pode ser diferente, mais um empate em casa, só que eles têm que acostumar com isso, faz parte da profissão que eles escolheram, então não dá para passar a mão na cabeça, eles têm que criar casca, a gente vai blindar, mas blindando também enfrentando as dificuldades, acho que é mais ou menos por esse caminho, eles estão insatisfeitos. Qual foi a segunda pergunta, desculpa?
os principais pontos que eu falei foi do segundo tempo tem que ser a nossa cara e não o primeiro tempo, né? Então, um segundo tempo que a gente conseguiu empurrar o Bangu para o campo de defesa, que a gente conseguiu criar volume de finalização, volume de posse de bola que a gente queria, com objetivo, né? O primeiro tempo a gente progrediu pouco, finalizou pouco, então não é a ideia é o time do segundo tempo, que eu falo de comportamento, independente de peça. Obrigado, Ramon. Valeu, gente, obrigado. Galera, 2 jogos, 2 empates. Mas olha, como eu falei na análise, ainda não consigo cobrar muita coisa desse time, que nem é um time A. Mas aí que vocês acham, comentem, opinem aqui, a galera tem moral, aqui todos TVs. Até o nosso papo editorial da hora do almoço.